Olá! Que alegria! Estamos aqui mais uma vez, né? Eu fiquei tentando imaginar o que nós íamos falar. Constelação, o caminho da transformação. Foi a ideia que me veio. E por que me veio essa ideia, né? Porque é o que eu venho vivendo e é o que eu venho vendo acontecer com as pessoas. Realmente, né, o Imensa Vida já formou aí 3.000 alunos, tanto no movimento presencial quanto no movimento online. E o que a gente vem vendo? Essa transformação. Eu começo observando essa transformação em mim mesmo, né? Eu sou uma pessoa completamente diferente, mais feliz, mais próspera. Acontece, quando eu falo próspera, inclusive assim, próspera de saúde, próspera de felicidade e até mesmo de dinheiro. Eu era uma pessoa que a minha vida era assim, eu ganhava dinheiro, de repente o dinheiro sumia toda a minha mão. Daí a pouco, nunca me faltou, não. Eu cheguei até quebrar uma vez, mas eu conseguia sair do buraco. O dinheiro chegava, sumia, depois agora o dinheiro não. É como se o dinheiro pudesse chegar e permanecer, como se ele fosse, como se eu tivesse entrado num fluxo. Então, é uma coisa assim que eu vejo muito, muito legal. E a transformação maior que eu percebo em mim, né, é um bem viver, uma alegria de viver. Então, eu vejo a constelação como um caminho de grande transformação. E eu percebo o seguinte, né? Por que eu falei que constelação é um caminho da transformação? Porque eu estou vendo que o mundo está gritando e desejando mudar. Um monte de pessoas querendo mudar de profissão, um monte de pessoas querendo mudar o estilo de vida, pessoas que querem sair da cidade grande, querem ir para uma cidade menor, pessoas que querem viver mais um movimento com mais harmonia. A gente vendo, né, muitas vezes, eu vejo, não é só no Brasil, o mundo, né? Nós temos hoje em dia uma guerra instalada no mundo. Não é, e isso é uma guerra como se fosse uma guerra. Se existe alguém em guerra no mundo, essa guerra está em mim, internamente em mim. Se existe uma guerra interna em mim, essa guerra está no mundo. Então, quando eu falo que a constelação é um movimento, um caminho de transformação, eu vejo, inclusive, como um movimento de cura, de integração. E se eu estou fazendo essa integração em mim, eu estou fazendo essa integração na minha família, na minha empresa, na minha comunidade e no mundo. Então, eu literalmente e verdadeiramente, genuinamente, vejo a constelação como um caminho de cura, restabelecimento e transformação. E nesse sentido, né, quais são o que move, né? Quais são os pilares da constelação? A constelação ela é baseada em 3 pilares. É as ordens do amor, né? As leis sistêmicas, o fenômeno e o campo morfogenético. O campo morfogenético é um campo de informações, onde as informações de todos os seres estão contidas. As informações elas são mais fortes quando elas são dentro de uma determinada espécie, mais fortes dentro de um determinado povo, mais forte ainda dentro de uma determinada família. Quando a gente fica estudando as constelações, a gente acredita que só os emaranhados, os nós, estão lá nesse campo morfogenético. Mas não, as bênçãos também estão lá, né? Às vezes a gente sabe fazer coisas que a nossa bisa sabia fazer e que ninguém ensinou para a gente. E a gente sabe fazer aquilo. É porque essa informação está lá no campo, né? Para a gente entender o campo, é como se fosse assim a nuvem lá do Google, né? Tem uma nuvem lá que tem a informação. Quando eu coloco a constelação,
essa informação que está lá no campo, ela se apresenta. E eu vou ver o que está difícil, né? O que está impedindo o fluxo, né? Aonde que existe o desrespeito das ordens do amor. Esse é o fenômeno. O fenômeno são as informações que estão no campo se apresentarem. O fenômeno é algo que acontece e eu não tenho controle sobre ele. Igualzinho os fenômenos da natureza. Se chover, o que pode fazer? O que eu posso fazer se chover? Eu posso me expor à chuva. Eu posso abrir um guarda-chuva, eu posso entrar debaixo da marquise, eu posso resolver assistir um filme gostoso curtindo a chuva, eu posso reclamar da chuva, eu posso agradecer a chuva porque vai ter uma boa colheita, eu posso reclamar da chuva porque a chuva está muito forte e vai destruir a minha colheita, mas eu não posso controlar a chuva, né? Eu posso me expor ao fenômeno. É isso que acontece com o fenômeno da constelação. As informações se apresentam que estão no campo e eu me exponho a essas informações. E dentro dessa exposição, dessa observação a essas informações, eu vou ler esse campo e vou ver o que está em desordem nas ordens do amor, buscando trazer uma nova ordem, buscando o reconhecimento daquilo que foi excluído, buscando a hierarquia daquilo que está em desordem na hierarquia, buscando o equilíbrio entre o dar e receber naquilo que foi desequilibrado. Então, esse é o movimento da constelação, né? Quando eu estudo as constelações, eu falo que eu aprendo a ler o constelês. Existe o japonês, existe o chinês, é como se eu aprendesse um idioma. Eu vou aprender a ler justamente essa informação que está no campo. Eu vou aprender a ler o que está em desordem e vou aprender as ordens do amor para poder colocar isso em ordem. Quais que são e as ordens do amor, né? A gente tem que entender isso. Isso é o pulo do gato para a harmonia na vida da gente. As ordens do amor, elas são leis universais. Então, o que é isso? É como se fosse a lei da gravidade. Não adianta eu falar, eu não concordo com isso. Adianta eu falar, eu não concordo com a lei da gravidade e pegar meu óculos e soltar ele aqui no chão? Ele vai arranhar, ele vai quebrar, ele vai estragar. Não adianta eu falar, eu não concordo. Ela existe. Então, as leis sistêmicas, elas existem. E elas atuam na nossa família, na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa empresa, independente do meu desejo ou não, independente de eu concordar ou não. Então, é através da observação dessas ordens, dessas leis sistêmicas, é que eu vou conseguir trazer harmonia e leveza para a minha vida, né? É para isso que eu constelo, para trazer essa visão sistêmica, para poder olhar o que está oculto que eu não estou enxergando, né? Esse é o grande movimento. Então, assim, e quais são as leis sistêmicas? A hierarquia, que fala que quem chegou primeiro no tempo tem a precedência. A prioridade é aonde eu estou. Então, por exemplo, meu pai e minha mãe, o casamento do meu pai e da minha mãe, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, né? Nós brasileiros somos reis em detonar com os caçulas. Observa como que a gente detona com eles. Tem um danoninho só na geladeira, aí a gente fala assim, tadinho, vamos dar para o menorzinho? Aí a gente passa a vida inteira dando danoninho para ele. Porque ele é o menor. Se a gente der para o maior, provavelmente ele vai dividir com todos. É diferente também da prioridade, né? Vamos dizer que o segundo irmão está doente. Então, ele precisa do danoninho naquele momento. Entendem a diferença de precedência, de hierarquia, de prioridade? É diferente. Então, assim, o irmão caçula, ele, inclusive, além de receber dos pais, ele recebe dos irmãos mais velhos, né? Os irmãos mais velhos vêm abrindo caminho para os mais novos, né? Na hora que o irmão caçula vai receber a chave do carro, vai receber a chave de casa, vai poder namorar, ele recebe com muito mais facilidade do que o primeiro.
porque a mãe e o pai já aprenderam tudo aquilo com os primeiros filhos. Então, o caçula ele recebe também a abertura de caminho dos irmãos mais velhos. Né? O primeiro relacionamento, o segundo relacionamento, o terceiro relacionamento. Eu vou poder ter um bom relacionamento quando eu dou um lugar para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. Quando eu falo, você realmente foi o primeiro. Ah, mas foi terrível. Foi terrível, mas eu aprendi uma grande lição. Se eu dou um lugar de professor para esse primeiro relacionamento, eu posso ter um bom relacionamento agora. Agora, se eu fico excluindo, querendo que desapareça, que morra, condeno, falo nunca mais, e aquilo ali deveria estar morto, desaparecer do mapa, eu provavelmente ainda não aprendi a lição. Então, eu vou ter que repetir o para casa, porque eu não aprendi, vou procurar outro igual para poder aprender o para casa. Mas quando eu dou o lugar dele, que é o lugar dele, o lugar de primeiro, eu posso ficar aqui no segundo, no terceiro, vivendo a prioridade, dando lugar de precedência para precedência e a prioridade para prioridade. Quando eu encontro, quando eu estou no meu lugar, a hierarquia fala de eu estar no meu lugar. Quando eu estou no meu lugar no mundo, é quando eu tenho fluência de vida, né? Muitas vezes eu vou lá e roubo o lugar da minha mãe. Se eu estou mais ou menos lá no lugar da minha mãe, eu vou dificultar toda a minha vida. Vai ser difícil de eu arrumar relacionamento, né? Eu vou procurar um ou que vai querer ficar no lugar de filho, né? E aí o relacionamento não vai ser legal. Ou então não vai ter lugar para um relacionamento. Porque ele já está ocupado com meu pai. Como é que vai ter lugar para aparecer alguém? São vários os emaranhados que eu consigo na hora que eu estou fora do meu lugar, que vão impedir a fluidez e o fluxo da minha vida. É por isso que é tão importante a hierarquia e é tão importante eu estar no meu lugar, né? A gente vai estudar mais e a gente vai poder aprofundar muito nisso, né? Quando a gente faz um movimento de entrar num grupo de estudos, numa formação, a gente aprofunda mais. Mas a hierarquia é muito importante e é muito legal eu ter essas sacadas, né? E eu todos os dias estar me observando na hora que eu estou tentando sair do meu lugar, né? Na hora que eu estou querendo resolver para os meus irmãos, na hora que eu estou querendo mandar no meu pai, mandar na minha mãe, está na cara que eu estou, né? Se eu estiver brigando lá com o meu chefe, pode saber que deve ter um babadinho lá com meu pai, com a minha mãe, talvez eu não esteja muito no meu lugar, ou talvez eu esteja fora do meu lugar na empresa. São sinais que eu tenho que estar antenada para me trazer essa fluidez. Hierarquia. Vocês estão entendendo, né, gente? Se quer perguntar, escreve no chat. Estou aqui para isso mesmo. O pertencimento. O pertencimento fala que uma vez que eu criei um vínculo, não tem como desvincular. Uma vez vinculado, vinculado está. Significa que eu tenho que conviver com aquela pessoa o resto da vida? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que uma vez que um vínculo foi criado, ele vai continuar existindo o resto da vida. E que nós somos seres extremamente vinculados. Nós não estamos vinculados, não somos só com a nossa família, o nosso sistema familiar, não é só as pessoas que têm o mesmo sangue que a gente. Nós somos pessoas extremamente vinculadas pelo destino. Na hora que eu me caso, essa pessoa não tem o mesmo sangue que eu. Eu me vinculo a essa pessoa. Se uma pessoa me desfavorece e transforma a minha vida, ou se ela me favorece e transforma a minha vida, o meu destino, eu estou vinculada a essa pessoa. Então, o meu sócio, eu estou vinculada a essa pessoa. Nós somos seres extremamente vinculados, né? Então, não adianta eu excluir. Quando eu excluo, eu vou causar dificuldades, repetições, transtornos. Vamos dar uns exemplos assim de grandes exclusões que acontecem, ficam escancaradas. Por exemplo, o suicídio. A pessoa vai lá, tira a própria vida. A gente, ao invés de olhar e ver que foi por amor ao sistema que aquela pessoa está fazendo aquilo, a gente condena, a gente julga, a gente sofre, dói tanto que a gente joga por debaixo do tapete. A gente não fala mais da pessoa. A gente fala assim, não vamos visitar a titia, mas não vamos falar disso não, coitada, ela está sofrendo tanto. Aquela pessoa fica esquecida.
Às vezes a gente fala que morreu até de outra coisa. O que que vai fazer? Alguém lá na frente vai tornar a fazer igual. Por quê, gente? Para dar oportunidade, por amor, a pessoa faz de novo. Para dar oportunidade para o sistema familiar olhar para aquilo e falar: eu concordo. Foi por amor. Por amor ao sistema familiar, a pessoa fez aquilo. Até que alguém pare e olhe, senão eu fico lá. Gente, isso parece um karma. O vô suicidou, o tio suicida, agora o neto suicida. A gente vai causando repetições, fazendo igual, fazendo igual. Né? Essa é uma grande exclusão que é muito comum e recorrente de acontecer. Mas tem as danadas das pequenininhas também, né? Água mole em pedra dura, tanto bate em pé que fura. Vamos ao exemplo? Seu pai isso, seu pai aquilo, seu pai não aprende, seu pai é um alcoólatra, sua mãe isso, sua mãe não presta, sua mãe aquilo. Você papá, estou ali detonando, condenando, um dia, toda hora, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. É como se eu falasse, essa parte não deveria existir. Essa parte é condenável, essa parte não é boa. Eu estou falando, essa parte não deve, eu estou excluindo essa parte. Aí o que, que o filho faz? O filho vai lá e faz igualzinho o pai ou igualzinho a mãe que está sendo condenada. Para quê? Para que esse pai possa pertencer e para que esse filho, inclusive, possa pertencer. Porque uma parte desse filho é o pai e uma parte desse filho é a mãe. Então, se eu estou falando assim, metade do filho, né? Metade do filho é o pai. Metade do filho é a mãe. Metade é o pai, metade é a mãe. Eu estou falando, essa metade não presta, essa metade não é boa. O movimento do sistema é fazer o quê? Fazer de tudo para que essa parte possa ser vista. Então, ele vai tornar a fazer igual, para que essa pessoa possa pertencer, para que o sistema possa entender que existe um para-casa de amor ali, porque a gente só vem nesse sistema por amor ao sistema, porque a gente tem um para-casa de amor naquele sistema para fazer. Então, é isso que o pertencimento fala. Todos têm o direito de pertencer. E uma vez vinculado, vinculado está. Não interessa se é alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, drogado, drogada, safado, safadinho, safadão, bandidinho, bandidão. Não interessa. A pessoa vinculada, ela tem o direito de pertencer. Então, hierarquia, o pertencimento e equilíbrio entre o dar e receber. Né? Nas nossas relações, a gente tem que buscar. Eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo. Né? Nas relações entre os iguais. Né? Porque a vida veio através do pai e da mãe. Então, eu só vou devolver para o meu pai e para a minha mãe quando eu passo um pouco a vida adiante. Como é que eu passo a vida adiante? Eu passo a vida adiante tendo filhos, né? Dando seguimento ao sistema, ou me colocando a serviço da vida. Quando eu me coloco a serviço da vida, eu também estou devolvendo para o meu pai e para a minha mãe. Mas entre os iguais, eu tenho que ir equilibrando essa relação, né? Quando eu desequilibro, essa relação tende a se esvaziar. Normalmente, quem vai embora primeiro é quem recebe mais, né? É aquele caso básico, lembra que é tradicional? Né? De repente, a moça faz tudo para o rapaz. Fala, não entendo, eu dei tudo para ele, eu fiz tudo por ele, e ele foi embora. Aquela amiga que dá tudo para outra amiga e a outra amiga vai embora. Gente, mas eu fiz tudo por ela e de repente ela me apronta uma dessa e acaba com a nossa amizade assim, dessa maneira. Fui eu que desequilibrei a balança, com medo de não ser tão amada, provavelmente, né? Eu vou fazendo demais, demais, demais. E na expectativa de receber igual, 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 né? E, às vezes, estou dando uma coisa que a pessoa não tem condição de retribuir. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio nas nossas relações, dar e receber, né? Eu não devo dar uma coisa que a pessoa não tem condição de me retribuir. E nunca é na mesma moeda, tá, gente? Não estou falando de eu dou banana, vou receber banana, não, porque nunca é na mesma moeda. Mas eu tenho que buscar esse equilíbrio no dar e no receber. Eu fiz assim um pequeno apanhado, né? Do que é, vamos dizer assim, em que a constelação familiar se baseia, para que a gente possa, de repente,
cair um pouquinho a ficha da onde que eu estou desrespeitando essas ordens e aonde que eu posso, então, incluir aquilo que eu estou excluindo, para que eu possa também buscar o meu lugar, né? O meu lugar, sendo o meu lugar na vida, que eu possa olhar onde que eu estou desequilibrando nas minhas relações e possa estar trazendo um pouco mais de fluidez para a minha vida. E eu espero que vocês possam ter antenado alguma coisinha. Eu quero dizer que assim, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Toda quinta-feira, às 15h15, a gente está aqui. E é um prazer, né? Às vezes a gente faz alguns movimentos, na maioria das vezes a gente faz movimentos, porque eu falo que isso aqui é um momento para a gente parar uma vez por semana e olhar para a gente e falar assim, opa, onde que eu estou escorregando na casca da banana para poder fazer um movimento mais leve, mais harmonioso, mais sistêmico, mais inclusivo, né? Agora, se você, eu vejo que já tem gente aqui que já é aluno nosso, já é formado e continua aqui, eu agradeço tanto. Eu vejo que tem gente nova chegando e é uma alegria enorme saber que tem gente nova chegando. Eu quero contar para vocês as novidades que a gente está trazendo, para quem quer dar os próximos passos, saber quais são os próximos passos que tem, né? Porque às vezes as pessoas estão por fora. Então, nós estamos começando turma presencial em Belo Horizonte, formação presencial em Belo Horizonte. Nós estamos começando formação presencial em Brasília. Nós estamos começando formação presencial em Vitória. Nós estamos começando formação online também. Agora, em fevereiro, esse babado está acontecendo. No dia 28, agora de janeiro, nós vamos fazer uma aula aberta em Brasília, para quem quiser. Nós vamos estar lá, você é convidado, se você estiver em Brasília, a vir assistir a aula conosco, para ver se é isso que se você gosta. Nós temos também a formação que vai começar no primeiro final de semana de fevereiro, uma formação completa, 10 módulos, 10 professores diferentes, onde você vai ter o aprofundamento de todos os temas, além dos módulos de final de semana que acontecem a cada 40 dias, sábado e domingo, o dia inteiro. Nós temos 2 movimentos à noite, que é a baldeação e o encontro com o professor que deu o próprio módulo. Tem as práticas para você praticar uma semana de dia, uma semana de noite, online, o Imensa Vida oferece essa prática. Essa formação é uma formação mais completa, é uma formação mais cara, uma formação completa. Nós temos também uma novidade para você que ainda está na dúvida, se quer fazer a formação completa, ou se quer fazer um movimento só de desenvolvimento pessoal, de conhecer um pouco da introdução às constelações. Nós estamos com uma oportunidade única de um curso básico de introdução às constelações. Vão ser 6 módulos, 3 professores. Também vale para quem quer fazer uma reciclagem, tá? É um curso, não sei se nós vamos fazer de novo, as vagas são limitadas. São 3 professores, Tarso Firassi, Alexia Durso e André Durso. Cada um vai dar 2 módulos. Vai ter módulo desde as ordens sistêmicas, módulo de relacionamentos, a saúde vital, atitude terapêutica, aprender a ler o campo e um módulo de atendimento individual. É um curso consistente, efetivo, bem acessível, oportunidade única. Então, nós temos esse babado todo. Se você já é formado e quer continuar aprofundando, nós temos também os infinitos, que são imersões. E temos também a mentoria de bonecos, que acontece, que tem um curso gravado com aulas uma vez por mês à noite. Todo esse pacotão nós temos aí. Eu vou colocar aqui o telefone, o meu telefone, o telefone do Daniel, o telefone da Raquel, para, se vocês quiserem entrar em contato, poder entrar em contato. Eu quero dizer que, mais do que tudo, o que eu acho é isso.
é a gente poder ser a diferença no mundo. É isso que eu sinto, que eu acho que é o mais importante. É eu cuidar de mim, porque eu cuidando de mim, eu estou cuidando do mundo, e eu poder, cuidando de mim, poder depois também cuidar do outro. E isso é o que a gente está precisando aqui e agora, nesse momento. E eu acho que isso tem um valor extremamente importante. Então, eu continuo com o convite. Se você já toda semana nós estamos aqui. Toda quinta-feira é o momento da gente dar mais um passinho. E se você quer aprofundar mais, tem a oportunidade de aprofundar mais. Mas se ainda não é a hora de aprofundar mais, volta e vamos seguir junto aqui. Se você quer aprofundar mais, os contatos estão aí. Eu estou esperando, eu estou disponível. Se você quiser perguntar, esclarecer, se o Daniel quiserem perguntar para o Daniel, quiserem esclarecer, para a Raquel, nós todos estamos disponíveis para qualquer coisa. E muito, muito, muito obrigada pela sua presença. É sempre uma alegria estar com vocês. Eu estou esperando. Venham, convidem os amigos para virem às quintas-feiras, convidem os amigos para virem estudar. Vamos fazer a mudança, gente. Vamos nessa. Um grande abraço, uma alegria estar com vocês e até breve.